Olá, tudo bem com você? Espero que você tenha gostado bastante da primeira aula. E vamos agora para a nossa aula 2, onde a gente vai falar dos estágios do desenvolvimento humano segundo Jean Piaget. Quando a gente conhece as fases desse desenvolvimento humano, a gente consegue ter uma melhor compreensão do ser humano como um todo, tá? Obtendo ali um melhor discernimento das particularidades de cada estágio e quais são as melhores abordagens a serem utilizadas quando necessário auxiliar no desenvolvimento de habilidades ou estimulação do processo de aquisição de conhecimento e dos novos saberes. O Piaget desenvolveu um longo trabalho de análise do desenvolvimento infantil. Ele entrou no ramo acadêmico, tá, com pesquisas voltadas nesse contexto biológico, e mais tarde ele iniciou o estudo no ramo da psicologia, tendo interesse em analisar os estágios do desenvolvimento infantil. Então, certa vez, ele acabou identificando alterações em um caracol, que teve modificações da sua estrutura conforme o local em que estava inserido. Então, ao estudar a psicologia do desenvolvimento, ele pôde perceber que os seres humanos também são seres mutáveis, e isso acontece de acordo com o meio em que eles estão inseridos. As habilidades de adaptar-se às novas situações através da autorregulação é o elo comum entre todos os seres vivos e a base da teoria biológica do conhecimento do Piaget, tá? Quem disse isso foi esse autor Pulaski. Logo, o desenvolvimento da aprendizagem está diretamente relacionada com o meio em que você está inserido. Então, ao entrar em contato com esses novos estímulos, ocorre a necessidade de adaptação, gerando um equilíbrio sobre o que supostamente se tem contato, unindo com o novo conhecimento e gerando readaptação daquele aprendizado. O Piaget, ele elenca, ele traz ali 4 estágios que precedem o desenvolvimento infantil. Nessa aula, a gente vai se ater, ao desenvolvimento, ao período sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos, e o pré-operacional, que vai de 2 a 6 anos. Então, a gente vai conhecer um pouquinho agora desse período, desse estágio sensório-motor, tá? Que vai de 0 a 2 anos. Então, ele é o primeiro dos 4 estágios de desenvolvimento cognitivo. Estágio no qual os bebês aprendem sobre si e sobre o ambiente em que eles estão inseridos. Então, para o Piaget, esse estágio se inicia desde os comportamentos básicos até os comportamentos mais complexos. O teórico explica que, no início, os bebês aprendem a coordenar as informações do sentido e organizar suas atividades em relação ao seu ambiente, sensação e percepção, tá? Logo, o universo que circunda a criança é conquistado mediante a percepção e os movimentos, como, por exemplo, o movimento da sucção, o movimento dos olhos, tá? E já no final, eles progridem da aprendizagem por tentativa e erro, para a utilização de símbolos e conceitos para resolver problemas mais simples. Então, assim que nasce, o bebê entra em contato com o meio externo e ele começa a ter compreensão de si, de outros e dos objetos e pessoas, que o circundam de forma gradual e dependendo dos estímulos, claro, que ele recebe. Então, ele começa a ter noção do seu corpo, analisando os seus membros e apropriando-se aos poucos dos seus movimentos. Então, quando o bebê percebe sua capacidade de movimentação, ele inicia a busca por objetos, tá? Que é quando o bebezinho ali começa a tentar pegar os objetos, mas ele não necessariamente tem sucesso nessa tentativa, tá? Ele tem a intenção de ir pegar. Com o decorrer do tempo, ele terá a objetivação de chegar até os objetos. Então, ele vai começar a utilizar gestos, para indicar o que ele deseja e o que deseja fazer com aquele objeto. Então, assim a criança une aquela ação mental, de pegar o objeto, com a física, que é ter o objeto ou fazer tal coisa. Iniciando ali um pensamento, a grosso modo, de como é que ele vai conseguir realizar algo que ele deseja. Então, no que tange aos brinquedos e brincadeiras, é possível pensar em diversas possibilidades que contribuem para o aprendizado das crianças e contribuem para esse desenvolvimento emocional, cognitivo e social, tá?
É importante saber que as situações imaginárias, elas são compreendidas nesse período principalmente, e com isso se faz possível a interpretação de que a fantasia é capaz de facilitar e tornar mais atraentes os atributos de um brinquedo perante a criança, ávida por novas experiências e exploração dos seus sentidos. O que quer dizer aqui, né, gente, é que a criança, ela não é concreta, tá bom? Dependendo do que você fala para a criança, ela vai, na verdade, tudo que você fala para a criança, ela vai entender como real, tá? Então, tem até um exemplo que fala assim, uma criança, né, que ela passou por um processo de adoção e ela sabe que ela é uma criança adotada, e a mãe vira e fala para ela assim, você não cresceu na minha barriga, você cresceu no meu coração. A criança, ela vai imaginar ela crescendo literalmente no coração dessa mãe, tá bom? Ela não vai entender isso como uma figura de linguagem, tá? Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que se falam para as crianças, porque elas são concretas, tá bom? A criança, ao passar por esse estágio, poderá ter a noção dos objetos e pessoas que a cercam, bem como de si própria, realizando assim a transição para o próximo estágio, né? Que é o estágio pré-operatório. Falando agora dos brinquedos, né? De 0 a 6 meses, os brinquedos são interessantes, aqueles brinquedos que ajudam a descobrir o seu corpo, distinguir diferentes texturas, formas, temperaturas e cores, né? Como os mordedores, chocalhos, livrinhos de pano ou de plástico, bolas com texturas diferentes para serem agarradas com as duas mãos, tá? Então eu trouxe aqui como exemplo essa bonequinha de pano, tá? Que ela tem diferentes texturas. Ela faz barulho, e esse barulho a gente atrai demais a criança. Ela tem diversas cores, né? Então, são brinquedos que estimulam a curiosidade e também ajudam, né, nessa questão de percepção do corpo, tá? Porque aqui, com esse brinquedo, por exemplo, a gente consegue trabalhar o que é uma cabeça, o que é o braço, o que são perninhas, o que são pezinhos, fora toda essa parte de questão sensorial, de toque, né, de sentir diferentes texturas, de sentir, de ver, né, cores, essa questão de cores diferentes, né, essas coisas de preto e branco chama muita atenção de bebês que são recém-nascidos, né, esses contrastes assim de preto e branco, tá? Então é um brinquedo que é bem interessante nesse sentido. Eu trouxe aqui foto também da Helena de quando ela tinha essa idade, né, ela utilizando aquele livrinho de plástico, que é aqueles livrinhos de banho, né? E também os mordedores, chocalhos, tá? São brinquedos bem interessantes para essa etapa. Já a etapa de 7 a 12 meses é a fase que aquela criança inicia a exploração de objetos e reconhecimento das vozes. Então, as crianças gostam muito de brinquedos falantes, né? Daqueles brinquedinhos barulhentos que emitem sons e estimulem ainda mais a curiosidade, né? Como os bonecos, tapetes de atividade, os livros de banho e figuras bem coloridas. E durante, né, principalmente esse primeiro ano de vida, os interesses da criança se centralizam em alimentos e naquela exigência que ela tem da fase oral, tá bom? O que é essa fase oral? É tudo que a criança vê, ela põe na boca, certo? Por isso que a gente também tem que tomar muito cuidado com o ambiente que a criança tá. E tudo que a criança vai achar, que ela tiver curiosidade, ela vai conhecer, ela vai colocar na boca. Então ela tem a necessidade de chupar, morder e explorar os objetos. Tá, eu trouxe aqui várias fotinhos da Helena fazendo exatamente isso. Então ela estava com o paninho vai parar na boca. Ela estava com esse brinquedinho dela, o brinquedo vai parar na boca. Mesma coisa aqui, ela nunca usou chupeta, a chupeta dela era mais um mordedor. Então, acontece de parar na boca. Então, ela já mordeu essa parte do carrinho, que é um pouco mais dura, que tem uma outra temperatura. O chocalhozinho dela que ficava ali, ela também. Então, tudo isso, né, a gente precisa pensar na criança de 0 a 12 meses, uma criança com essa fase oral muito ativa, tá bom? Que é quando existe o maior risco da criança engolir coisas que não deve, riscos também de envenenamentos, tá bom? Da criança acabar tomando algo que ela não pode tomar, ou de, por exemplo, pegar uma folha de uma planta, tá? Colocar na boca
São todos casos reais, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o ambiente que a criança tá ali, para que a gente consiga oferecer segurança para que ela possa, né, explorar, mas sempre com bastante segurança, tá bom? Dos 13 aos 18 meses, a criança começa a dar seus primeiros passos e reconhecer as formas e os objetos. Então, dessa forma, né, como sugestão de brinquedo, existem os cubos de encaixar, caixas com objetos de formas geométricas, brinquedos de empurrar ou puxar, né, e de montar e desmontar, tá bom? Andador não, tá bom, gente? Brinquedos de empurrar ou puxar, andador não, e a gente vai falar disso um pouco mais na frente lá na aula. De 19 a 24 meses, né, até os 2 anos, então a criança já sabe falar e entender, né? Então ela precisa de brinquedos que estimulem os sentidos da visão, audição e tato. Então, sendo assim, né, os brinquedos que mais fazem sucesso entre as crianças são os carrinhos, caminhões, bonecas de tecido, bichos de pelúcia, livros, álbuns de fotografia, com ilustrações, né, objetos conhecidos, brinquedos musicais, entre outros. Passando agora, gente, para o período pré-operacional, tá? Que acontece dos 2 aos 6 anos de idade. Então, o que marca a passagem do período sensório-motor para o pré-operatório é o aparecimento da linguagem, tá? É quando entra aquela famosa fase dos porquês. E essa fase, ela é chamada assim porque a criança carrega, né, as significações daquele período anterior, de tudo aquilo que ela aprendeu, né, conseguiu assimilar do período anterior para esse próximo. Porém, né, com conceitos iniciais mais confusos e em constante construção das suas ideias lógicas. Então é por isso que a criança pergunta muito, quer entender muito, quer o porquê de todas as coisas, tá bom? E a gente precisa ter esse discernimento, que isso faz parte do desenvolvimento cognitivo da criança, para que a gente não perca a paciência com essa criança, tá? E consiga explicar para ela todos os porquês. É também a fase, gente, da criança egocêntrica, tá? Mas isso não é proposital. Não é porque a criança é mimada, não é porque a criança, enfim, não é porque os pais não deram limite. Não é isso, tá bom? Isso aqui é natural, acontece com todas as crianças. Ela tem, desde que ela nasceu, a noção de que o mundo é feito para ela, tá? Então, é voltado inteiramente aos seus desejos. Então, ela nasceu sabendo que se ela chorar, ela vai ter atenção, certo? Se ela precisar de ajuda, ela vai ter alguém ali ajudando ela. Se ela cair, vai ter alguém ali para ajudar. Se ela chorar, vai ter alguém ali para ajudar. Se ela tiver com fome, a comida tá ali, certo? Então, na cabeça dela, o mundo é voltado para ela, tá bom? Por isso que ela é uma criança egocêntrica, tá? E ela se irrita com muita facilidade quando ela é contrariada, certo? É só você pensar num adulto quando ele é contrariado, né? A gente, enquanto adulto, muitas vezes quando a gente é contrariado, ele não gosta não, né? Fica nervoso, fica irritado, muitos aí dão um chute, né? Soco, sai fazendo umas besteiras. Criança não é diferente, tá bom? Então, quando ela é contrariada, ela vai se irritar. E aí ela vai chorar, e muitas vezes ela vai se jogar no chão, e ela vai chorar, e ela vai gritar, e entra aquela famosa fase da birra, que eu não gosto desse nome, porque não é birra, tá? É uma incapacidade cognitiva, na verdade, de lidar com aquela situação, certo? Então a criança, ela muitas vezes, ela tá ali nervosa, irritada, e ela não vai conseguir expressar isso de uma outra forma que não seja chorando, que não seja gritando, que não seja batendo, tá bom? E cabe a nós, enquanto pais, né, profissionais da infância, cuidadores, ensinar para a criança a melhor forma dela conseguir lidar com esse sentimento de frustração, tá? E não é batendo nessa criança que a gente consegue ensinar que ela não pode bater. Não é gritando com ela que a gente consegue ensinar que ela não pode gritar, tá bom? Então a gente precisa agir de acordo com o que a gente quer que a criança entenda. Então, se a gente quer que a criança fique calma, quem é que precisa estar calma? Né? Nós adultos, com o nosso cognitivo formado, com tudo certinho, né? A gente teoricamente teria maiores condições de se manter calmo diante de uma situação assim da criança.
né? Mas o que a gente mais vê ainda, infelizmente, apesar de que é um conceito que, graças a Deus, está mudando, pais desestabilizados tentando fazer com que a criança fique estabilizada, entendeu? Então tá ali uma criança fazendo uma birra no mercado, chorando porque ela quer um biscoito que tá ali naquela prateleira. Pensa comigo, ó, vamos visualizar uma situação aqui. A criança tá de noite, os pais foram fazer compra, tá? Então essa criança já tá de noite, então tá naquele momento em que há uma diminuição hormonal, a criança já começa a preparar o seu organismo para poder dormir, tá bom? Então ela entra no supermercado já muitas vezes cansada do dia, sem ter conseguido dormir direito durante o dia, dependendo dos estímulos que aconteçam, e ela vai, e os pais ainda levam essa criança para ir no mercado. Muitas vezes a criança também pode estar com fome, né? Enfim. E aí ela entra no mercado e tá ali naquela seção de biscoitos. E o que acontece? Esse pessoal do marketing, né? Eles colocam as coisas que mais chamam a atenção das crianças na altura dos olhos da criança, que muitas vezes está ali no carrinho de compras, né? Então, se você for parar para analisar, todas aquelas coisas mais coloridas da Peppa, da galinha pintadinha, de não sei quem, dos PJ Masks, né? Tá tudo ali, gente, para a criança ver, entendeu? Então a criança é só esticar o bracinho que ela alcança e ela quer aquele biscoito. E aí o pai vira e fala para a criança: não, você não vai pegar. E aí ele guarda. Só que aquele momento em que o pai falou aquilo foi o suficiente para a criança explodir. E aí o pai olha e fala: nossa, mas o que aconteceu para ele estar chorando tanto? E fica nervoso, e fica irritado, e muitas vezes ameaça bater na criança, né? Ali mesmo, porque a criança tá ali toda descompensada. E o pai acaba ficando descompensado também, entendeu? Então o que a gente teria que fazer nesse momento, tá? Primeiro, se certificar num ambiente desses, de que a criança tá com as suas necessidades básicas ali supridas, certo? E diante de uma cena dessas, onde a criança começa a gritar e se debater, enfim, é manter a calma, tá bom? Não é fácil, eu sei, porque eu tenho uma criança, mas a gente precisa conseguir manter essa calma para poder ensinar para ela como é que ela deveria reagir, tá? Se a gente bate, a gente ensina que é na força. Se a gente grita, a gente ensina que é no grito. Tá? Então, lembrando lá naquele conceito da primeira aula, que a criança aprende por observação, a criança aprende de acordo com os estímulos do seu ambiente, tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sim, com esses estímulos positivos e negativos, tá? Porque ela vai aprender e ela vai reproduzir isso depois. Esse estágio, né, de 2 a 6 anos, ele é o estágio que se desenvolve a coordenação motora fina, que ela proporciona o movimento da pinça, tá? Da pinça com os dedos, que posteriormente vai permitir a escrita. Então, sobre as brincadeiras ideais para esse estágio, a gente tem que levar em conta que é o período da fantasia, o período do faz de conta e do período do uso de símbolos como significantes. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que a criança ela pode olhar um cabo de vassoura, que é o significante, e ele pode se transformar num cavalinho, que é o significado daquilo que a criança está dando, tá bom? A criança nessa etapa, ela adora ouvir histórias pelo prazer de poder fantasiar e imaginar o contexto daquele personagem. Por isso que a criança, muitas vezes, ela gosta de ouvir a mesma história várias vezes, tá? Além da questão de ser previsível, né? Que ela gosta de saber o que vai acontecer. Por isso que a rotina é muito importante também para a criança, tá? Ela gosta da história, ela gosta de fantasiar aquela história, então ela interage, ela conversa, ela pergunta o porquê daquilo, ela às vezes tenta modificar alguma coisa na história, tá? E aí ela vai e entrega aquele livrinho para você. Então você, né, lê a historinha para a criança e tenta compreender aquele contexto que a criança está vivendo, tá bom? Não simplesmente ler, mas se envolver ali naquele contexto, tá? Ações também como puxar, bater, montar,
permitem abstrações de informações das características dos objetos e das próprias ações dos objetos. Então, por exemplo, a criança, ela pode batucar em um balde e imaginar que é um tambor, tá bom? A Helena muitas vezes pega esse negocinho aqui do xilofone dela e bate num banquinho que tem lá em casa, e ela com certeza está imaginando que o banquinho é um tambor ali naquele momento. Então, o Piaget nos traz, né, que cada um dos estágios passados, ele corresponde a um nível mais ou menos elementar ou mais elevado na hierarquia das condutas da criança. Cada estágio corresponde também características momentâneas e secundárias, que são modificadas pelo desenvolvimento anterior, tá? Na questão da aprendizagem, em função da necessidade de melhor organização, tá? Então a criança fazia o movimento de um jeito, e aí ela aprendeu a fazer e ela modificou esse movimento, tá? Cada estágio constitui então, né, pelas estruturas que o definem, uma forma particular de equilíbrio, efetuando-se a evolução mental no sentido de equilibração dessa criança, tá? Então, quando a gente tem esse entendimento, né, ao ter esse entendimento dos períodos do desenvolvimento, a gente consegue potencializar os aspectos de cada etapa, tá bom? Auxiliando na vivência das crianças, preparando a criança para os demais requisitos, tá bom? Absorvidos no decorrer da vida, e contribuindo também com o aprendizado de assuntos essenciais na vida do sujeito, de modo efetivo e de forma natural. Tá bom? De uma forma que não seja imposta, tá, gente? Isso é muito importante. A criança tem uma frase que diz que se a criança não puder aprender brincando, então para ela não tem significado nenhum, tá bom? Tudo aquilo que a criança precisa aprender, para ela, precisa ser de forma lúdica, precisa ser brincando, precisa ser de acordo com a idade e capacidade cognitiva que ela tem de entendimento, tá? Não adianta a gente querer ter um papo com uma criança de 3 anos como se ela tivesse 7, tá bom? A criança de 7 precisa de um outro tipo de abordagem, precisa de um novo tipo de comunicação para que ela também consiga entender aquilo que a gente está querendo falar, tá? E a criança de 3 anos, um bebê, né, uma criança pequena, nessa primeira infância, muitas vezes, né, na história, ela foi vista como um mini adulto, tá? Eram crianças que não podiam ser crianças, eram crianças que não podiam brincar, que não podiam correr, que não podiam se expressar da forma de uma criança. Ela era treinada, ela era educada para se tornar um adulto, tá bom? Então ela tinha atitudes de adulto, ela desde pequena aprendia a cuidar de seus irmãos, ela aprendia como cuidar de uma casa, os meninos aprendiam que tinham que sair para trabalhar e ter o sustento da casa, tá bom? Isso tudo enquanto criança. E essas características, né, dessa primeira infância, isso tudo está sendo modificado, tá? Mas ainda já mudou bastante, né? Essa é uma coisa que a gente não vê mais com tanta frequência hoje em dia, mas não quer dizer que não exista, tá bom? Então a gente precisa ter um olhar carinhoso, com afeto realmente, para essa primeira infância e para a gente poder entender o que essa primeira infância acarreta na formação do adulto, tá bom? Então, com isso a gente fecha a nossa aula 2. Para a aula 3 nós vamos falar do desenvolvimento motor infantil, tá bom? Agora a gente falou do desenvolvimento humano, na próxima aula a gente vai falar do desenvolvimento motor, tá? Aquilo que é esperado em cada etapa de desenvolvimento da criança. Então eu espero vocês na aula 3. Beijo, até lá!